CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Nós paramos na questão 114, Progressão dos Espíritos. Porém, por unanimidade, pelos alunos que estão aqui conosco, eles pediram que eu retornasse à introdução, porque nenhum deles começou o estudo pela introdução. Então, a introdução, na verdade, ela não foi bem trabalhada. Nós vamos retornar à introdução, depois que acabou a introdução, isso vai ser em torno aí de algumas aulas, de umas 10 a 15 aulas, e depois, mais para frente, a gente começa na questão 114. Tudo bem? Ninguém vai perder nada, é sempre conhecimento. Então, a Raquel vai ler o livro, o Evangelho, fazer a prece e a gente começa. Oi. Bem-aventurados os que têm puro coração. É o capítulo 8. Coração puro. Item 10, mas eu abri ao acaso, foi no último parágrafo aqui. Tá. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. A religião que se acredita encontrar apoio para fazer o mal é falsa, ou foi falsificada em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas as religiões em que a forma supera a essência, o fundamento. A crença na eficácia dos signos exteriores é nula se ela não impede que se cometam homicídios, adultérios e expoliações, que se digam calúnias, que se faça mal ao próximo, qualquer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bens. Portanto, não basta ter a aparência da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Faz a prece. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, espíritos bondosos, trabalhadores do CEAP, Eurípides Bassanufo, nosso patrono do nosso estudo. Estamos aqui mais uma terça-feira, estudando o Livro dos Espíritos, hoje recomeçando o livro para atender a todos os novos alunos e colocarmos todos juntos, para recomeçarmos juntos o livro. Pedimos a inspiração de vocês para que essas palavras sejam entendidas da melhor forma que nós pudermos, de acordo com o nosso grau de entendimento, nosso grau de amadurecimento e de evolução. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de todos esses espíritos e em nome do amor, pedimos permissão para darmos início a mais uma aula. Que assim seja. Graças a Deus. Em nome do amor, do nosso patrono Eurípides Bassanufo, mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, é que damos por iniciado as aulas do dia de hoje, da noite de hoje. Que assim seja. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente vai começar o estudo com uma pergunta. Qual a diferença entre o espiritualista e o espírita? Neném? Qual a diferença do espiritualista para o espírita? Celso? Úrsula? O espírita, ele se baseia na ciência, na religião, e tem toda uma lógica, né? Tem um raciocínio, tem um objetivo. Espírita é espiritualista? O
Não, o espírita não é espiritualista. Você fala o teu nome toda hora, a culpa é tua. Rafaela. Rafaela está dizendo que o espírita é espiritualista. A Úrsula falou que não. Quem está com a razão? Maiara? Acha que é a Úrsula. Ah. É. Muito bem. E você, Luana, o que significa isso, Luana? Não quer falar nada? Não concorda nem com uma nem com a outra, muito pelo contrário? Tá bom. Então, vocês estão vendo que a gente precisa estudar a introdução realmente. Porque a introdução número 1 vai falar do espiritualista e do espírita, vai falar dessa diferença. Nós vamos entender direitinho. Vamos ver aqui. Então, foi bom a gente voltar, certo, Marquinhos? Não perguntei para você, porque você sabe responder. Ou não sabe? Mas o espírita é espiritualista? Vamos Eu lá. acho que é a comunicação entre os mundos, a diferença. Está na comunicação com os espíritos, né? Ó, você tem obrigação de saber, porque toda aula você está aí. O espírita é espiritualista? Sim. Muito bem. Vamos lá. Para coisas novas, palavras novas são necessárias. Assim, o requer a clareza da linguagem, para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos termos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo possuem uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia. Anfibologia é duplicidade de sentido. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite possuir em si outra coisa além da matéria é espiritualista. Opa, olha aí. O espiritualismo é o oposto do materialismo. Todo aquele que acredita que existe algo a mais além da matéria é espiritualista. Então, o espírita é espiritualista? É. O católico é espiritualista? É? É, Maiara? Eu só fiz a pergunta diferente. É claro que é, pô. É claro que é. O budista é espiritualista, Luana? É ou não é, Luana? Por que que é? Por que que o budista é espiritualista, Luana? Porque ele acredita que existe algo além da matéria. Porque ele acredita que existe algo além da matéria. Tem uma vida, tem uma alma. Todo aquele que acredita que existe alguma coisa a mais além do corpo é espiritualista. Se eu não acredito, sou materialista. Morreu, acabou tudo. Posso até falar de alma, tem uma alma ali, mas que se acaba com a morte. Eu sou materialista. Aquele que não acredita em nada depois dessa vida é materialista. Aquele que acredita, independente de se a alma vai para o céu, para o inferno, para o nirvana, se continua nos mundos no mundo espiritual, nas colônias, independente da crença, ele acredita que o ser humano tem algo a mais do que o corpo físico, então ele é espiritualista. Entenderam bem isso? Está na introdução número 1. Ainda bem que a gente voltou, hein? Vamos lá, continua. Mas daí não se conclui que creia na existência foi o que eu falei, na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. É espiritualista. O católico não acredita nessa comunicação, nem na existência do espírito, mas ele é espiritualista. Continua. Já está demonstrando a diferença do espiritismo para o espiritualismo. O espiritismo, ele vai falar mais ali na frente,
Ele acredita que continua, que acredita no mundo espiritual Eu vou e essa chegar lá. relação. Continua. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para designar essa última crença as de espírita e de espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando à palavra espiritualismo sua acepção própria. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. A gente não usa muito bem a palavra espiritista, usava antigamente. Hoje a gente usa espírita, né? É pouco usado espiritista. É a mesma coisa. Mas vocês já viram a diferença? Espiritualismo, todo aquele que acredita numa vida além do corpo físico. E o espírita, qual a diferença? Ele acredita nos espíritos, nessa relação do mundo material com os espíritos. Essa relação do mundo material com os espíritos ou do mundo invisível, esse é espírita. Esse é espírita. Estabelece uma relação com o mundo espiritual ou os espíritos. Entenderam isso? Deu para ver bem a diferença? Aqui em cima, quando a Raquel leu, ela diz assim, depois daquela palavra anfibologia, que é a duplicidade de sentido. Então ele disse aqui, com efeito, o espiritualismo é o oposto ao materialismo. Quem quer que acredite possuir em si uma outra coisa além da matéria é espiritualista. Bom, vocês já entenderam bem. Mas daí não se conclui que creia na existência dos espíritos. Nós cremos na existência dos espíritos. Ou em suas comunicações com o mundo invisível. Nós cremos nessa comunicação com o mundo invisível. Por isso somos espiritualistas, mas não somos católicos, nem evangélicos, nem budistas. A diferença é que a gente tem por princípio essas relações com o mundo invisível. Quando a gente pega o Evangelho, está aqui, que vocês estão estudando lá com a dona Gracildes, e aqui tem uma definição, logo no início, não vim destruir a lei, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês estudaram lá o capítulo 1, não estudaram? Quer dizer, passaram de ano sem saber, porque está escrito aqui, vocês eram para me responder, porque vocês todos estão estudando o Evangelho. Não, mas começou hoje, está ainda no Cristo. Ah, não chegaram ainda não, né? Tudo bem, então vou dar um desconto para vocês. Então, no capítulo 1, não vim destruir a lei, aqui do Evangelho, vocês estão com o Evangelho aí na mão? No item 5... Ah, não, esse a gente leu hoje. Viu hoje? Viram hoje e erraram a pergunta? Olha aqui, o item 5, capítulo 1, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. Como ele define Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Olha que definição bonita. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, a existência e a natureza é a origem do mundo espiritual e suas relações com o homem. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes da natureza. O católico faz isso? Não, olha a diferença. O evangélico faz isso? Não. O budista faz isso? Não. Ou nenhuma religião faz isso. O que caracteriza o Espiritismo. Tudo bem até aí? Só não pode tirar uma estrelinha, porque não falou do espiritualista. Tá. Ganharam, uns não ganharam estrelinha nenhuma, outros ficaram devendo.
E Vamos quem lá. assumiu? Ganhou o quê? Hã? E quem assumiu que estudou e não sabe? Quem assumiu que estudou e não sabe, está devendo 2 estrelinhas. É uma outra questão essa. Então vamos lá. Lá na Umbanda, no Candomblé, estuda o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o céu e o inferno, o que é o Espiritismo. Estuda? Não. Eles não estudam. Eles têm um fenômeno. Então lá não é Centro Espírita Caboclo Pena Branca. Não é. Tem até um porquê disso aí. Não é. Lá é o Terreiro Caboclo Pena Branca. Terreiro, o nome por si só já se define. Não é centro espírita. O centro espírita é aquele que estuda a doutrina espírita. Ah, eu sou espírita kardecista. Na verdade é um pleonasmo. Eu sou espírita. Já está subentendido que estudamos a doutrina espírita. Nós somos melhores do que o umbandista? Melhor do que o candomblessista? Claro que não. Melhor do que o católico? Claro que não. Cada um tem a sua maneira de ver o mundo espiritual, de se lidar com o mundo espiritual. Lá eles têm a maneira deles ver o mundo espiritual. Mas não é a mesma coisa. É diferente. Então o espírita estuda a doutrina espírita. O que você é? Espírita. Aí as pessoas perguntam assim, você é espírita de mesa branca? De centro de mesa branca? Não é? A gente fala que é. Então, Eu falo que eu sou kardecista. eu não falo. Como professor, eu sou professor, estou ensinando. Né? Professor aqui, estou ensinando. Como professor, eu não posso concordar com ele. Aí eu repito, não, eu sou espírita. Mas é de mesa branca? Eu sou espírita. Então, Aí tem diferença? Tem. A gente estuda a doutrina espírita. mas a pergunta da Mayara é, o umbandista é espiritualista ou é espírita? É espiritualista. Mas ele acredita na comunicação com os espíritos. Mas é como nós estudamos aqui, que nós fazemos aqui. Não. Lá você tem um tranca-rua, você tem um Exu Caveira, lá você mas tem existe a lá comunicação. você tem como é que é o malandro, como é que é o Zé Pilintra, lá você tem. A gente fala disso aqui? Não, mas Então, é a forma completamente deles diferente. se comunicarem com os espíritos. O católico também fala com os espíritos. O Espírito Santo, lá com os carismáticos, vem, faz cura da comunicação, faz revelação. Os pentecostais também. Vai lá, tem médio bom pra caramba lá. Vai falar tudo da tua vida, presente, passado e futuro. Vai numa igreja ali, numa pentecostal daquela ali. Se o médium for moralizado, pô. E como tem pastor médium aí? E bom, excelente médium. Mas é o Espírito Santo. Ou é Deus que está revelando, ou é Jesus que está revelando. E ele é pastor. Eu posso dizer que ele lá é espírita? Então, teria que complementar aqui, que acredita na comunicação baseada em Kardec. Aí você que tem que estudar um pouco mais. Pegar o livro dos médiuns, que é a continuação do livro dos espíritos, e estudar os sistemas, e tem nos sistemas aqueles que são espíritas sem o saber. Porque suas atitudes, a sua vida, a sua conduta é de um homem de bem. Ele complementa lá. Estão me entendendo então? Está confuso? Estaria errado dizer, como a Raquel citou, um bandista, né, ele, na realidade, tem a comunicação com... Tá. Ou seja, mas poderia dizer, ele seria um espírita sem a doutrina. Não. Ele é um bandista. Você bota roupa aqui, a gente tem registro que vende de roupa branca? Tá, todo mundo aqui vende roupa branca? A gente bota guia no pescoço? A gente mata aí uma galinha, um frango, um cabrito, faz um despacho? Tá, no Candomblé faz. Então, o espírita é aquele que tem a relação com o mundo espiritual. Ele estuda, como disse aqui no Evangelho, que vem depois, Kardec ali melhor complementa, que o espiritismo tem essa relação com o mundo espiritual. Que estuda o mundo espiritual, que estuda a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Marquinho, cadê o Marquinho? O que é uma doutrina?
Pode abrir, pode colar. É com consulta a pergunta. Pode abrir o seu... Um conjunto de regras. Abre aí. Consulta o São Google aí, para que eles entendam bem. A definição de doutrina. Pode pegar aí. É um conjunto. Pega as duas definições que tem aí. Vai lá. O cara não paga a internet. É só Aí, botar no Wi-Fi. O que você quer que eu busque vai aqui? aí, Dilane. Vai, Dilane não, Raquel. Voz de homem, vamos embora. Conjuntos coerentes de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Conjunto conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. 2. Conjunto das ideias básicas contidas no sistema filosófico, político. Essa que nos interessa. Conjunto de ideias básicas contidos no sistema filosófico, político, religioso e econômico. Um conjunto de ideias básicas contida num conjunto religioso, político ou econômico. É o nosso caso, conjunto de ideias básicas contida num estudo religioso, filosófico. Não é dogma, não é dogma, diferente do dogma. Um conjunto de ideias. Então, nós espíritas discutimos essas ideias, nós estudamos essas ideias. Se nos propomos ser espíritas, temos que comungar dessas ideias. Nada contra quem professa, por exemplo, o jorei, o messiânico que faz o jorei, né? O messiânico, aquele que faz o outro, como é que é o nome? Não, o reiki, nada contra a Umbanda, nada contra ao católico, nada contra ao evangélico, ao budista, seja lá quem for. Eles têm a doutrina deles, nós temos a doutrina espírita, que nós seguimos. Um conjunto de ideias fundamentais, básicas, que a gente segue. Quando a gente chega aqui no prolegômeno, que vocês vão entender bem o prolegômeno, que é uma introdução, depois a gente vai chegar lá, ele fala dessas ideias fundamentais, as obras fundamentais da doutrina espírita. Quais são as obras fundamentais ou obras básicas? Vocês normalmente, nós ouvimos as obras básicas ou obras fundamentais. Eu não sei se está no prolegômeno, se está na Gênesis, como a gente vai lendo, acho que é na Gênesis. Obras fundamentais. Quais são as obras fundamentais? Livro dos Espíritos. Evangelho. Livro dos Médiuns, na sequência. Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Você pode botar ali também o que é o Espiritismo, que é um opúsculozinho. Essas são as obras fundamentais. Aí está o corpo de doutrina. Por isso preservamos isso. Senão, vira outra coisa. Então você vê casas espiritualistas, como é o Frei Luís, como é outras casas, não segue a doutrina espírita, são espiritualistas. É melhor, é pior, é o jeito deles, eles fazem, quem se adapta lá está cheio. Tem muita gente que vai lá. Tem lugar que estuda a doutrina espírita, tem um dia que é o dia da Umbanda. Tem a casa que mistura tudo. Eu não sei como é que funciona isso. Na minha cabeça não entra. Mas eles não estão se dando bem, não é assim que eles fazem? Tudo bem. Nós aqui optamos pela doutrina espírita, por esse conjunto de regras fundamentais. Como é que é? De novo. Já tirou. Vocês estão entendendo isso? Quem que levantou o dedo para perguntar? Fala, Marquinhos.
acho que é uma coincidência, não tenho nada, eu não tenho como te responder isso. Eu acho que é nada. O Pentateuco de Moisés são os 5 livros trazidos por Moisés, né? Quais são eles? Não. Gênesis. Começa Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. São os 5 livros. Quando ele traz o Pentateuco, a gente fala penta de 5. Os 5 livros básicos que Kardec trouxe, tá? Olha quanta coisa aqui na introdução número 1 que vocês tinham perdido. Ficou bem claro isso? Alguma pergunta? Faz, Maiara. Eu te perguntei, porque eu tenho amigas que são da Umbanda, maravilhosas por sinal, mas elas se titulam espíritas, né? E você vai educar dizer não. Não, claro que não. Claro que não, deixa eles falarem. Tem terreiro de Umbanda que estuda, está começando a estudar. Eu mesmo já fui várias vezes, uns 2 anos, dar aula num terreiro de Umbanda. Eles iam para lá direitinho, eles sentavam, vinha todo mundo de branco, sentava nos banquinhos assim, em roda, batia a cabeça para o santo lá, e eu estava lá na minha, com a minha roupa normal, e estava estudando o livro dos Espíritos. Estudamos o livro dos Espíritos, estudamos o livro dos Médiuns. Daqui a pouco eles não estavam mais com a roupa branca. Eles já iam, já sentavam, continuavam no banquinho, um ou outro batia a cabeça, os mais velhos. Não sei como é que está hoje lá. Estavam estudando. Mas o espírita estuda a doutrina espírita. Agora você não vai chegar para o outro e dizer, não, você não é espírita. Até porque isso é título, né? Isso é título. O importante é o conteúdo. Tem pastor muito melhor do que muito espírita. Tem padre muito melhor do que muito pastor. Tem, por aí vai. É o que você faz daquilo que você aprende. É a sua conduta. Você não pode dizer que fora do espiritismo não há salvação. Que foi até o que falou o Evangelho, da pureza de coração, né? Porque senão você seria sectário, sectarista, quer dizer, aquele que separa. A Igreja Católica diz, fora da igreja não há salvação. Porra, peraí, eu tenho que estar na igreja para ser salvo? Isso é separação. Só você que crê como eu, que você fale? Não, para não aparecer na filmagem. Pergunta. Olha só, você vai fazer um trabalho aqui com um copo de cerveja e um cigarro na mão? A mediunidade, ela é neutra. Eu falei aqui no COMP, você não estava no COMP? A mediunidade, ela... não vai dar nem para sair da introdução número 1. A mediunidade sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Tem homem, tem espírito. Tem espírito, tem homem, tem relação. Sempre teve. Sempre teve. E o homem sempre utilizou a mediunidade. A mediunidade não é uma invenção da doutrina espírita. A mediunidade é uma ideia espírita. Sempre teve. Kardec juntou essas ideias. Ele reuniu essas ideias no corpo filosófico, para você entender melhor. Então, desde o tempo de Moisés, aliás, bem antes de Moisés, a mediunidade era utilizada pelos egípcios. De onde veio o povo hebreu? Veio do cativeiro egípcio. Moisés libertou aquele povo e levou. E eles estavam cheios de crendices, eles comunicavam-se com o espírito. O que acontecia com aquele povo naquela época? Tinha as pitonisas, tinha os pitões, as sibilas, nome que se dá para médium. Você vê hoje, fala de vaso, fala de, não é? Como é que falava lá na tua igreja? Ele é um vaso, tudo médium, significa tudo médium. E o que acontecia? O camarada não botava um pé no portão sem perguntar para o mundo espiritual o que tinha que fazer naquele dia. Todo mundo era assim, e cobrava.
Isso aí, ó, bem antes de Moisés. Moisés, 1500 anos aproximadamente antes do Cristo. Antes dele faziam isso. Vai aqui no poste, está cheio. A mesma coisa que fazia lá, não está ali? Vovó Maria das Candongas, faz-se casamento, desmancha casamento, traz teu marido de volta em 3 dias. Ali no retorno tem um poste. Ah lá, tá vendo como é que ele já consultou lá? Já foi lá, anotou o telefone, Marquinhos? Fala o nome. Eles colocam o nome que eles quiserem. Você está aprendendo certo. Você não vai debater com ninguém, mas você já sabe o que é. Aí tá legal. Vai lá, você vai morrer numa grana, e dependendo da pessoa lá, né, vai deitar e rolar. Em princípio, aí a gente está descambando aqui para a mediunidade, né? Aquele que cobra. Será que um espírito bondoso vai estar sujeito a alguém ganhar dinheiro nas costas dele? Será que o doutor Bezerra está lá atendendo? Eles vão dizer, doutor Bezerra, André Luiz, vão dar o nome que quiser. Você entra ou não. Eu já ouvi aqui algumas pessoas, veio uma chorando, que pagou lá, muito pobre, mas pagou R$300 na consulta. Mandou voltar 15 dias depois, morreu em mais 300, mandou voltar depois 15 dias para completar o trabalho, mais 300, quando mandou voltar depois, ela veio para cá. Eu falei, pô, você pagou lá 900, agora aqui você quer de graça? Mas vocês estão vendo como é que são as coisas? Aí a pessoa vai lá, na época de Moisés era assim. O que Moisés fez? Passou o cerol. Proibido comunicação. Tanto que os evangélicos nos criticam dizendo, Moisés proibiu falar com os mortos. Como que você fala com o morto se Moisés proibiu? Ora, bolas, Moisés proibiu algo que se fazia, então não é impossível. Tem que saber por que ele proibiu. Proibiu que pintavam e bordavam com a mediunidade. Vem Jesus, traz um cunho moral para a mediunidade. Um cunho moral. Vem Kardec, traz todo o entendimento científico da mediunidade aliado a Jesus. A gente não trabalha mediunidade sem moralidade. Logo, nós não trabalhamos a mediunidade sem Jesus. A mediunidade no centro espírita é com Jesus. É com Jesus. Então, quando lá você bota o copo de cachaça, o charuto dentro, acende a vela, fumando, é uma mediunidade com Jesus? Então, a mediunidade é neutra. A faculdade, ela é inerente do ser humano. Assim como todos nós falamos, todos nós ouvimos, todos nós somos mais ou menos médiuns. Alguns médiuns ostensivos, outros médiuns ocultos, que vêm da intuição, da inspiração. E você vai usar isso do jeito que você quiser. Como você usa a sua vida do jeito que você quer. Assim como o fluido que sai da nossa mão, que a gente dá o passe, ele é neutro. Você que dá a qualidade ao fluido. Então são as qualidades morais que vão dar uma qualidade a esse fluido. Como é que era o fluido de Jesus? Ele botava a mão, o cego enxergava. O aleijado andava. Se tivesse futebol naquela época, ainda ia jogar bola. É o fluido poderoso. Amor puro. Então é você que dá qualidade ao fluido. Então a gente está aprendendo aqui mediunidade com Jesus. Incorporar, espírito falar. Toda hora vem médium que o espírito pega na van, no ônibus, na rodoviária. Ontem aqui estava a moça, foi pegar a sogra incorporou num restaurante lá, tomando café. Não ficou um no restaurante. Todo mundo. Foi quantos anos tem a sua sogra? Ela já está uma senhora lá, ela tinha um terreiro, botou a mão para trás, começou, o povo viu, correu todo mundo. Eu falei, vem cá, e o dono do restaurante não mandou vocês embora também não? Porque vocês espantaram os fregueses todos. O que é isso? Mediunidade deseducada. É para você baixar o santo tomando um cafezinho no boteco ali da esquina? Agora, isso tudo é um estudo posterior. No livro dos médios, ou no comp que a gente realiza aqui, que a gente vem falando sobre isso. Tá? Mas vamos voltar aqui para a introdução.
Vamos lá. Ela está falando aqui que tem um parente que bebe muito e quando bebe o santo baixa. Então, vamos lá. Como que se dá a mediunidade? O médium, ele tem que entrar em transe mediúnico. Toda mediunidade requer o transe. O que é o transe? O transe é o afastamento do seu corpo espiritual ou perispírito do corpo físico. Você precisa se afastar um pouco para o espírito vir acoplar, se for a incorporação mesmo, tá? Você se afasta. Mas em qualquer tipo de mediunidade há que se haver o transe. Como que a gente entra em transe aqui? A gente lê a página, a gente se concentra e o espírito vem. A gente tem lugar que tem o tambor, o atabaque. Tem o ponto do caboclo, bate lá e o médium começa a dançar, entra em transe. Algumas igrejas começam a cantar, aquele povo começa a regerar, entra em transe, o espírito vem. Tem lugares que você toma um alucinógeno, por exemplo, o Santo Daime é um alucinógeno, você entra em transe. O álcool faz a mesma coisa, a pessoa é médium, bebe, acaba entrando em transe e o espírito toma o corpo da pessoa. O que você acha? É o doutor Bezerra que está ali? É Jesus Cristo? É o doutor Erma? É o altivo? A gente conclui. Se fosse assim, está liberado aqui. Eu ia botar barril de chope aqui para todo mundo chapar e incorporar. E se os médios chaparem, vão incorporar. Agora, que tipo de espírito que vai incorporar? Altivo? Vai? São fenômenos. Eu não vou entrar nos detalhes, mas são fenômenos. O espírito absorve aquilo tudo. Então a pessoa não fica alcoolizada, nem com o cheiro do cigarro, nem com o cheiro do charuto, nem com o cheiro de bebida e nem bêbada. Fenômeno. Como tantos outros fenômenos. Fenômeno. Você vai num terreiro de Umbanda, você vai ver fenômenos interessantíssimos. Fenômeno. Agora, a pessoa muda a sua conduta com aquele fenômeno, ela muda. O que vai fazer você mudar são as questões morais. As consequências morais desse fenômeno. Olha, você deu o nome de santo. Que santo é aquele ali? É um espírito. A alma de alguém que já morreu. Sim, ele está ali, está naquela situação ali. O que ele vai ensinar para você? O que ele vai te trazer de bom? Ele tem conhecimento? Com a doutrina espírita você vai ver que pode qualquer espírito incorporar o bom e o mal. O pseudo-sábio. Aí está lá tudo no livro dos médios, que é a sequência do livro dos espíritos. Tudo bem até aí? Então vamos lá, introdução número 1. É para a gente ver a diferença de espiritualismo para espírita, tá? Vai, segundo parágrafo. Como especialidade, o livro dos espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Esta é a razão pela qual ele traz no topo do seu título as palavras filosofia espiritualista. Entendeu? Na generalidade somos espiritualistas, mas na especialidade somos espíritas. Isso é que diferencia nós do catolicismo, do candomblecista, do etc, etc, etc. Tudo bem até aí? Muito bom. Então, se a gente tivesse que colocar um título aí, a gente escreveria o quê? Diferença entre espiritualista e espírita, não é? É assim que a gente estuda. A gente estudou. O que eu concluo disso aí que eu estudei? Kardec trouxe aqui a diferença de espiritualista para o ser espírita. Básico isso. 2, vamos dar para a gente, acho que dá para a gente ver a introdução 2. Eu acho que não vai dar não, mas pelo menos um pedacinho, que ela é grande, a gente continua semana que vem. Vai lá. Há uma outra palavra sobre a qual convém igualmente se entenderem, porque é um dos esteios de toda a doutrina moral
e porque é o objeto de numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz desta palavra. Uma língua perfeita, em que cada ideia tivesse sua representação através de um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Então ele vai dizer o que é a alma para nós espíritas, como nós entendemos a alma. Porque cada um tem é igual manga. Manga de camisa. Goleiro manga do Botafogo, antigão, né? Goleiro bom. Manga da mangueira, fruta. E por aí vai. Então você tem várias significações para a mesma palavra, vários significados. Até o sentido que a gente dá a uma palavra tem uma conotação diferente. Minha querida, por favor, me empresta o lápis. Querida, pega o lápis. Esse querida meu aqui foi... Debochado. Né? Quantas vezes a mulher chama outra, isso é coisa de mulher, chama outra de querida para não falar outra coisa, é ou não é? Então, até o tom que eu dou na palavra, ele tem um significado. É a pobreza da nossa linguagem. Então, vamos lá. Primeiro, ele vai falar aqui. Ó. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem absolutamente existência própria e termina com a vida. É o materialismo puro. Neste sentido, e por comparação, falam de um instrumento rachado que não emite mais som. Ele não tem alma. Conforme essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Entendeu? Não é a causa da vida, é o efeito da vida. A minha alma dói, mas eu morri e vou acabar com isso de uma vez, eu vou acabar com a minha existência. É o materialismo puro. O que se suicida não tem fé. Ele não acredita que a vida continua. Então ele se mata. Não existe a alma. Posso até chamar de alma, mas do alma, o nome da alma é o meu corpo físico. Acabou tudo. Eu tenho uma alma, mas quando morre acaba tudo. Quantos pensam assim? Entenderam? Essa não é a alma que a gente entende. 2. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, não haveria para todo o universo senão uma alma que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a vida destes. Depois da morte, cada centelha retorna à fonte comum, onde ela se confunde no todo, como os riachos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente pelo fato de que, na hipótese, há em nós mais do que a matéria e de que alguma coisa subsiste após a morte. Mas é quase como se nada restasse, visto que, não possuindo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Conforme esta opinião, a alma universal seria Deus. A cada ser, uma porção da divindade. É uma variação do panteísmo. Entendeu? Ele vai falar mais na frente que é o panteísmo. Mas é uma variação pequena, é mais ou menos isso. Então tem uma alma inteira, grande, que é Deus, e nós somos pedaços de Deus, centelhas de Deus. Quando a gente morrer, a gente volta para o Deus. Volta para o Deus. É a mesma coisa que o materialismo. Por quê? O que você faz nessa vida não tem consequência. E se você volta para o todo, você perde a consciência de tudo. Os seus amores, você vai esquecer, os seus... tudo você esquece. Então, você sendo bom ou sendo mal, sendo bandido, sendo ladrão, sendo justo, qual a diferença? Se você vai voltar para o todo. É uma ideia materialista. Entendeu? E essa ideia existe. Outra ideia da palavra alma. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é certamente a mais geral, porque, sob um nome ou sob outro, a ideia desse ser
que sobrevive ao corpo, encontra-se no estado de crença instintiva e independente de qualquer ensino em todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas. Opa, né? Já estamos chegando lá, é a nossa ideia. Mas todos os espiritualistas, a alma é um ser distinto que sobrevive ao corpo e que mantém a sua individualidade. Tá? Próxima. Sem discutir o mérito destas opiniões, e apenas considerando o aspecto linguístico da questão, diremos que estas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que pediriam para cada qual um termo diferente. Esta palavra tem, portanto, uma tripla acepção, e cada qual tem razão, sob seu ponto de vista, na definição que lhe dá. A dificuldade ocorre porque a língua possui uma só palavra para três ideias. Para evitar qualquer equívoco, seria necessário restringir a acepção da palavra alma a uma destas três ideias. A escolha é indiferente, o importante é que todos se entendam. É uma questão de convenção. Acreditamos mais lógico tomá-la na sua acepção mais vulgar. É por isso que chamamos alma o ser imaterial e individual que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Se este ser não existisse, sendo apenas um produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Ficou bem claro? Vocês entenderam? Entendeu, Luana? Então a alma, para nós, é essa aí. A alma, ser imaterial e individual que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Ficou bem claro? Como o nome é o mesmo, a gente tem que se entender. Continua. Por falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras acepções, nós chamamos princípio vital. Princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja sua fonte e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Podendo a vida existir, abstração feita da faculdade de pensar, o princípio vital é uma coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Segundo outros, e é a ideia mais comum, ele reside num fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Este seria, então, o fluido vital, que, segundo algumas opiniões, não seria outro senão o fluido elétrico animalizado, também designado sob os nomes de fluido magnético, fluido nervoso e Tudo etc. a mesma coisa. Isso é para definir lá como é que você morre. Todos nós temos uma vitalidade. O que traz essa vitalidade é o fluido vital, que alguns chamam de fluido magnético, fluido elétrico, é o mesmo princípio. Quando nós nascemos, a gente recebe essa carga, vamos dizer assim, de energia, que tem validade. Então você recebeu uma carga para viver 80 anos. O carro tem uma bateria, dura quanto? 2 anos? 2 ou 3 anos? 2 anos, você tem que trocar a bateria do carro. Aqui não dá para trocar a bateria. Quando acabou, o corpo morre. A gente vai ver lá na questão como é que se dá a morte. A morte se dá pelo esgotamento dos órgãos. O que é o esgotamento dos órgãos? A saída do fluido vital. Então, você tem a alma, você é uma alma ou espírito que tem um corpo e que tem uma carga de fluido vital em você, para viver tanto tempo quanto for necessário. Cada um veio aqui programado para isso, para viver 30, 60, 70, 80, 90 anos. Tudo bem até aí? Entenderam?
Não, o desencarnado não tem um fluido. Para fazer a manifestação dos espíritos apresentarem para a gente, eles precisam tirar esse fluido para se dar a manifestação? Não tem a ver esse fluido com a manifestação dos espíritos. Quando você está trabalhando mediunicamente, você doa esse fluido por outro. Você doa. A gente está sempre doando, transmitindo vitalidade um para o outro. A mãe com a criança está passando o seu amor, o seu carinho. O outro está doente, está depauperado. Você transmite esse fluido só em estar perto dele. Quando você dá o passe, você tem a intenção de fazer, aí você doa esse fluido com equilíbrio, para você não se esvaziar. Eles utilizam nas reuniões mediúnicas, tanto de desobsessão, quanto utiliza o fluido animalizado, ou o fluido vital do médium, que ajuda bastante. Aí você tem que manter esse fluido limpo, elevado. Como é que ele vai se manter limpo e elevado? Com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com o seu alimento. Então vou dar o passe em alguém aqui no salão, que é o passe magnético, ou o passe ali de cura, que é uma transmissão de fluido, é uma transfusão fluídica. Aí você que está doente, depauperado, que é o melhor do médium, o melhor fluido, você quer ficar boa. E o médium que estuda consciente, ele vai manter esse fluido limpo, com o seu pensamento, com os seus sentimentos, com a sua alimentação. Ele não vai fumar, ele não vai beber, ele vai cuidar da sua vida, da sua saúde física. Entendeu? Alguma pergunta sobre isso? Tem mais coisas que eu não vou falar agora. Mais para frente, quando chegar a questão lá, a gente fala. Tá? Continua. Seja como for, há um fato que não se poderia contestar, pois é um resultado de observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que é independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de algumas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá uma incontestável superioridade sobre os outros. É a espécie humana. Então os animais têm fluido vital? Tem. Tem. As plantas têm? Tem. Tem vida? Tem fluido vital. Às vezes... Mineral não tem fluido vital. É a evolução dele. É o que tem vida, são os seres orgânicos. O mineral é um ser inorgânico. Nós vamos ver também ali na frente, sobre seres orgânicos e inorgânicos. Ficou bem claro isso? Então vamos lá, vamos terminar isso aí para a gente encerrar. Concebe-se que, com um sentido múltiplo, a alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial, distinto ao qual ele dará, então, um nome qualquer. Assim, esta palavra não representa uma opinião, é um proteu, que cada um acomoda à sua maneira, daí a fonte de intermináveis disputas. Tudo bem? Aí está embaixo aí a definição de proteu. Evitar-se-ia? Evitar-se-ia, igualmente, a confusão ao empregar a palavra alma nos três casos, se a ela se acrescentasse um qualificativo que especificaria o ponto de vista sob o qual ela é encarada, ou a aplicação que dela se faz. Seria então uma palavra genérica, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral que se distinguiria através de um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem acrescentando as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Portanto, poder-se-ia dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da vida inteligente e a alma espírita para o princípio de nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras,
porém, uma questão muito importante para que nos entendamos. Desta forma, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita pertenceria apenas ao homem. Está vendo como que as palavras são diferentes? A gente precisa entender isso. Ele não vai usar esses termos aqui, mas é para a gente entender o que é a alma. Tem uns que chamam de fluido vital a alma. Por isso ele explicou ali o que é o fluido vital, ou o fluido magnético, ou o fluido elétrico. Mesma coisa. Tudo bem claro? Entendeu, Marquinhos? Vamos concluir? Julgamos necessário insistir um tanto mais nessas explicações, porque a doutrina espírita repousa, naturalmente, sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Devendo a palavra alma se reproduzir frequentemente no decorrer desta obra, era importante ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer engano. Passemos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. Entenderam? Então ele fez a gente entender a diferença de espiritualismo para o espiritismo, fazer-nos entender o que significa a alma para a gente, que é esse ser imaterial que sobrevive ao corpo, porque a partir daqui, toda vez que ele cita a alma, está falando desse ser independente que sobrevive ao corpo. Bem claro? E todos nós vamos entender o que é o espírita. A partir da introdução número 3, número 4, ele vai dar respostas a alguns detratores da doutrina espírita. Por exemplo, nessa aqui, a gente vai fazer a prece. Ele vai dar uma resposta aos negadores, aqueles que negam a doutrina espírita por vários motivos. Então, cada introdução, o camarada está dizendo que isso aqui não tem nada de espírito aqui por causa disso, disso, disso. Aí Kardec vai refutar essas ideias dos contraditores. Tá legal? Vocês estão vendo como é importante a introdução? Então vamos rezar. Foi bom o estudo? Foi, né? Valeu a pena a gente voltar? Então vai, Raquel. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, agradecemos pelo estudo que tivemos nessa noite do Livro dos Espíritos, agradecemos ter aumentado o nosso aprofundado o nosso conhecimento nos pontos primordiais, nos princípios da doutrina espírita, no entendimento das palavras que vão ser repetidamente faladas nos livros, para a gente ter um melhor entendimento no decorrer das perguntas que se seguirão do Livro dos Espíritos. Agradecemos a intuição dos espíritos amigos na discussão dessas palavras, desses conceitos, que tenhamos uma semana para a gente absorver melhor esses conceitos, para a semana que vem estarmos mais aptos a entender os capítulos que estão por vir. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do amor, em nome de Eurípides Bassanufo, o patrono do nosso estudo, pedimos a permissão para darmos por encerrado mais uma noite de estudos do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Graças a Deus.